vez a gente vai falar um pouco mais sobre vegan ou vegetarianos low carb. Da outra vez a gente falou um pouco sobre isso, mas hoje a gente vai falar de forma mais específica, talvez. Nanda, eu quero que você fale um pouquinho sobre sua experiência, né, com a vegan low carb e dos seus pacientes também, que eu sei que você tem alguns pacientes vegetarianos nessa linha, mais ou menos. Tudo bom, Malu? Tudo bem. Gente, um prazer estar aqui de novo. Sei que vocês estão adorando os vídeos. E aí a Nandinha apareceu novamente para responder algumas perguntas de vocês. No último vídeo a gente acabou não falando muito sobre isso, sobre essa experiência. Eu fiz lá no meu Instagram alguns posts sobre um desafio, uma semana vegana sendo low carb, ou low carb sendo vegana, tanto faz, tá? E aí eu vou contar um pouco da minha experiência com essa semana e de alguns pacientes que eu tenho que seguem essa linha. Então, Nanda, eu posso, né, ser vegano ou vegetariano e ter uma alimentação low carb? Claro que pode, e eu fiz essa experiência justamente para mostrar isso. O que acontece quando as pessoas viram vegetarianas ou veganas, seja lá pelo motivo que for, filosofia de vida ou por saúde, elas acabam se perdendo um pouco no consumo de carboidrato, porque aí deixa de consumir proteína e coloca muito carboidrato no lugar. Principalmente quem segue mais para filosofia de vida, que não se preocupa tanto com a saúde, acaba às vezes comendo mais besteira, mais porcaria do que outras pessoas, né? Quem já busca uma alimentação mais saudável, excluindo as proteínas da alimentação, também fica um pouco perdido. E aí, às vezes até engorda, né? Porque vocês que seguem a low carb já sabem de todo o efeito que o excesso de carboidrato causa no nosso organismo. Então, a gente tem que cuidar principalmente com o excesso de alimentos industrializados. Então, não é porque um alimento é vegano, vegetariano, integral, sem glúten, sem lactose, que ele é um alimento saudável, ele vem dentro de um pacotinho. E às vezes tem muita quantidade de farinha, né? Você pega um alimento teoricamente saudável, começa a ler a lista de ingredientes e vê que leva açúcar. Então, sendo demerara ou mascavo ou branco, é açúcar, é excesso de carboidrato, tá? Então, como é que a gente faz para reverter isso, para ter uma alimentação low carb sem comer proteína? Sendo vegetariano ou ovo-lacto vegetariano, quando a pessoa consome ovos e lácteos, até fica mais fácil, porque a gente tem mais opções de alimentos com menos carboidrato. O desafio mesmo é com os veganos. Então a primeira dica que eu dou é trocar excesso de farinha, então farinha de trigo, farinha de arroz, polvilho, Farinha refinada. farinhas refinadas ou integrais mesmo, tá? Pelas versões de farinhas low carb que a gente consegue através das oleaginosas, do coco, tá? Da linhaça, da chia. Então, Grão de bico também? Grão de bico também é uma farinha low carb. Então, quando a gente faz essas trocas, a gente já consegue reduzir bastante a quantidade de carboidrato da dieta, tá? E lembrando também que a gente pode perder o medo da gordura natural. No caso do vegano, ele não vai usar gorduras animais. Mas a gente tem muitas opções vegetais, o azeite de oliva, o óleo de coco, tá? O abacate, as castanhas, né? Todas as oleaginosas, então dá para ter uma variedade bem grande. Bom, falando em coco, eu lembrei também dos leites vegetais, que a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas acabam pegando na prateleira qualquer leite vegetal, né? Só para não tomar leite de vaca. E aí que são leites cheios de açúcar. Tem mais açúcar que leite. Não tem proteína, né? Então a pessoa paga super caro por 1 litro de carboidrato e um pouquinho de óleo, que muitas vezes é óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. O que não substitui a gordura ou a proteína do leite em si, né? Não vai ser fonte de proteína, vai ser fonte de carboidrato, então não faz sentido. Se vocês quiserem tomar leite vegetal, eu recomendo fazer em casa, leite de coco, leite de amêndoa, leite de castanha, de macadâmia, e aí há uma infinidade de leites vegetais para a gente fazer. Mas, por favor, cuidado ao comprar leites vegetais na prateleira, olhem nos ingredientes, vejam a quantidade de carboidrato, que tipo de gordura que é utilizado.
Vocês pagam super caro, como eu falei, por um punhado de carboidrato e um fio de óleo de má qualidade. Inclusive, tem aqui no canal a receita do leite de coco e tem também como ler a lista dos ingredientes, que é super importante, né, Nanda? Principalmente para isso. Bom, e aí, como é que a gente pode mudar? Um exemplo de cardápio, né? Que mudanças? Seria legal isso. Isso é legal. Então, por exemplo, eu tive um paciente vegano que estava bem gordinho e aí eu fui propondo algumas mudanças no cardápio dele. Sim. Então, de manhã, obviamente, que ele comia pão integral, torrada, né, suco de fruta, granola, muito açúcar mesmo, que de fontes saudáveis e naturais. Então, eu pedi para ele trocar, né? Fazer receitas com farinha de amêndoa, farinha de castanha, farinha de coco, um shake, né, com frutas vermelhas, o açaí, que tanta gente morre de medo, mas açaí é uma puro, fruta, né? O açaí puro, ele é uma fruta low carb, tá? Ele é riquíssimo em antioxidantes, então a gente pode fazer um super shake com açaí, com óleo de coco, com farinha de coco, com linhaça, com chia, com leite de coco, leite de amêndoas. E aí a própria proteína vegana ajuda bastante, né? Tem as proteínas veganas, né? A proteína de arroz, proteína de ervilha, proteína de batata, que a pessoa pode usar para complementar a dose de proteína. Então eu recomendo começar o dia então, com um super shake que alimenta, sacia e não vai ter um impacto grande na insulina, se for comer pão, granola e excesso de frutas, tá? Outra dica, na hora do almoço, obviamente o vegano não vai deixar de comer arroz, feijão, lentilha, grão de bico, e aí a gente só cuida com a quantidade. E é interessante sim colocar bastante verdura, salada verde regada com azeite de oliva, né? Para que esse carboidrato do arroz, do feijão, ele seja absorvido mais lentamente, tá? E a gente tem um pico menor de glicose e de insulina, tá bom? Essa dica é bem interessante. Para os vegetarianos é mais fácil, a gente consegue colocar um ovinho ali, né? Um queijinho na salada e reduzir um pouco a quantidade de carboidrato, tá? De lanche da tarde, então, ele pode fazer vários snacks, né? Coco seco, castanha, existem alguns crackers que são só de linhaça, cenoura, que dá pra pegar a receitinha e fazer também, tá? O que mais que a gente pode... de couve com cenoura dentro. Com caponata de berinjela. Sim, olha que delícia. Dá pra fazer tortinhas ou quiches e aí na massinha, no lugar da farinha de trigo, farinha de arroz, a gente usa as farinhas de oleaginosas ou mesmo farinha de grão de bico, faz um recheio de legumes, tá? Isso pode ser um lanche, pode ser um jantar. Então, à noite, né, de jantar, pode fazer uma sopa de legumes ou pode fazer um espaguete de abobrinha ou de pupunha com molho pesto, então essa gordura do molho pesto, olha que delícia, né? Vai dar mais saciedade, sempre acompanhado de muitos vegetais, tá? Frutas com baixo teor de carboidrato, que vocês já estão cansados de saber quais são. Sim. E aí a quantidade de refeições vai depender de cada pessoa. Então, não comendo proteína, obviamente a saciedade diminui. Então a pessoa acaba comendo um pouco mais vezes ao dia, enfim. Mas isso só um nutricionista consegue avaliar, é muito individual. Muitas pessoas perguntam, Nanda, peso X, tenho tal altura, já tive tal problema de saúde, que dieta eu devo fazer? Não tem como, né? A gente precisa conversar pelo menos uma hora para entender todas as características, todas as individualidades, ver os exames de sangue, ver a rotina. Cada pessoa é um ser único. Então, para avaliar que tipo de dieta a pessoa vai seguir, quanto que ela vai comer, quantas vezes por dia, não tem como passar assim uma dica, sabe? Às vezes as pessoas não têm. Dá uma dica. Uma dica assim, pra mim, não tem como. As que dá pra passar, eu tenho certeza que ela já passa em todas as redes sociais dela. Exatamente. As dicas que todos podem seguir sem problema nenhum, a gente já passa. Agora, o que é individual, quanto, por quê, quantas vezes, tem que passar por um profissional. E pro vegetariano e pro vegano, eu acho que é ainda mais importante de passar numa pessoa especializada, né? Porque eu acho que é difícil você alcançar ou diversificar a sua alimentação de forma a alcançar todos os minerais, aminoácidos, vitaminas e todas as coisas que a gente precisa para ter uma saúde legal mesmo. Então, exatamente, né? A gente tem que ver se a pessoa está alcançando as necessidades diárias dela, de
de aminoácidos, de vitaminas, de minerais, Sim. de calorias, né? Ou se ela está ultrapassando. Não é tão simples. E qualquer dieta que a gente faça restrição de algum macronutriente ou de algum alimento, ela tem que ser observada a longo prazo porque ela pode trazer alguma deficiência. Então é muito difícil que algum vegano não tenha deficiência de vitamina B12. Então a gente tem que acompanhar os exames, tem que suplementar. Então é muito importante esse acompanhamento. Quando a pessoa decide excluir um alimento, né, da dieta dela, ela tem que fazer esse acompanhamento e ter certeza de que está tudo direitinho. E aí só mesmo, né, sentar na frente de um profissional e conversar, contar todo o histórico é que vai ajudar, tá? Mas para você que quer ser vegetariano, que é vegano e quer entrar nessa vida low carb, porque percebe, né, que vai melhorar a saúde, vai melhorar a estética, vai perder peso, a dica, resumindo, a dica principal é: troque todas as farinhas de cereais por farinhas de oleaginosas, de sementes e de leguminosas. Use muitos vegetais, frutas com menor teor de açúcar. A Malu pode colocar as frutinhas com menor teor de açúcar, tá? Use as gorduras a seu favor, então azeite de oliva, abacate, coco, tá? Tahine também. Então a gente pode diversificar bastante e procure orientação para ver se você está consumindo de forma adequada todas as suas necessidades. Olha, eu acho que melhor que isso não tem como. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que tenha ajudado as pessoas que buscam essa linha, né? E se vocês gostaram, não esqueçam de dar um curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, seguir a Nanda, que lá tem muita coisa legal. E até o próximo vídeo!